Olho a Olho, com Cida Campos. Boa tarde, mais um Olho a Olho com Cida Campos. Nosso convidado de hoje é o Dr. Adílio. Boa tarde, Dr. Adílio. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. programa. Dr. Adílio é especialista no direito do consumidor, né, Dr. Adílio? Uma área que a gente atua bastante, com certeza. Muitas reclamações. Bastante. Muitas reclamações. Vamos falar de algumas reclamações agora e o senhor vai nos ajudar a deixar o consumidor, o nosso povo cachoeirense mais respaldado juridicamente. Claro. Doutora Adílio, acidente ocorrido dentro de um shopping, a responsabilidade é de quem? Ok, então, antes eu acho que a gente ingressar propriamente nas dúvidas, eu acho que seria legal a gente fazer uma retrospectiva do contexto que o Brasil hoje está inserido nessa questão de defesa do consumidor, né? Que é tão falado, que é tão propagado. Bem, em 1988, a nossa Constituição Federal, mais precisamente no mês de outubro, ela entra em vigor no país, né? E o artigo 5º do texto constitucional, o artigo 5º, que é aquele setor que fala sobre os direitos e garantias individuais, fundamentais, um dos artigos mais importantes que nós temos na Constituição. Ele fala lá no inciso 32 o seguinte, que o Estado ele deverá promover na forma da lei a proteção, a defesa do consumidor. Então veja que o constituinte, o legislador constituinte, ele já trouxe naquela época essa preocupação. Olha, Estado, você deverá encontrar meios de proteger o consumidor brasileiro. Bem, então no dia 11 de setembro de 1990, o Brasil contempla o surgimento da Lei 8.078, tão conhecida hoje como Código de Defesa do Consumidor, ou CDC. Eu me arriscaria aqui a dizer que é a legislação hoje mais conhecida pela população. Até as crianças hoje, elas conhecem. Então hoje, o cidadão brasileiro, ele tem um verdadeiro estatuto, ele está amparado por uma legislação vasta, que traz uma série de direitos, traça todo um panorama de direitos, de proteção para esse consumidor. E é muito interessante a gente definir quem é a pessoa do consumidor no país. Quem que é o consumidor? Esse mercado de consumo de massa que a gente vem vivendo hoje, essa loucura, né? Apelação, compra, enfim, quem é? O artigo 2º já do Código de Defesa do Consumidor, ele já diz o seguinte, que o consumidor é toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Bem, então para você estar amparado por essa legislação, você tem que cumprir esse requisito. Ser pessoa física ou jurídica, uma empresa, então, portanto, ela pode ser considerada consumidora, desde que ela seja destinatária final daquele produto ou daquele serviço. Sim. Ok? Eu não posso ser um intermediador daquele produto ou daquele serviço. E quem que é o fornecedor? Quem que é que vai estar do outro lado da balança? O artigo 3º já te responde. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então veja que a lei é bastante clara. Quem é o consumidor e quem é o fornecedor. Enquadrando-se e resolvendo essa questão, a gente vai saber se a gente está ou não protegido aqui pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí então a gente volta na sua pergunta, que dentro de um shopping center, reformula pra gente. Acidentes ocorridos dentro de um shopping. Ok. A responsabilidade. Por exemplo, o meu carro. Eu cheguei, vim fazer uma compra e estacionei no estacionamento de um shopping. Se acontecer alguma coisa com o meu carro. Ok. A gente então já sabe que o shopping center está enquadrado ali na figurinha do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Bem, esse mesmo código, ele traz o seguinte, que a responsabilidade
do fornecedor de produto ou de serviços, ela vai ser objetiva. Isso quer dizer o quê? Traduzindo para o telespectador, ela independe de culpa. A partir do momento então que um shopping dispôs de um estacionamento, de um local, aquilo ali está agregando o valor, está agregando, está chamando o público. Ora, eu vou a um shopping porque num shopping eu tenho mais segurança, eu tenho um conforto, eu tenho toda uma tranquilidade de deixar o meu carro ali e fazer as minhas coisas e saber que nada vai acontecer. Logo, o shopping responde por eventuais danos que ocorrerem com aquele objeto, aquele veículo ali deixado, tá? Aquelas plaquinhas que a gente está acostumado a ver em alguns estacionamentos privados, em shoppings, enfim. Não nos responsabilizamos por objetos. Se responsabilizam, sim. Então okay? Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Existe a responsabilidade, sim. Mas existem algumas situações que nós precisamos saber. É interessante a gente esclarecer, Cida, que o direito ele não é uma ciência exata. O direito ele é uma ciência de argumentos. Então, a gente, quando tem algum problema e a gente leva esse determinado problema ao Poder Judiciário, quem é que vai dirimir aquele problema ali? É o juiz. Sim. E o juiz ele é um ser humano, ele é uma pessoa sujeita a ideologias, a formação específica. Então hoje nós temos algumas decisões judiciais, por exemplo, no caso de sequestro dentro de um Sim. shopping. Nós temos algumas decisões judiciais falando o seguinte: olha, o sequestro em um estacionamento de um shopping não pode ser imputado ao estabelecimento, porque isso é um fato fortuito, isso é um caso fortuito, tá? Encontramos ainda algumas decisões de alguns tribunais do Brasil nesse sentido, mas é uma minoria. Hoje a grande maioria é no sentido mesmo de aplicar a responsabilização objetiva e o consumidor ter o dano dele devidamente reparado, tá? Ótimo. E quais são os direitos do consumidor se houver um produto ou um serviço? Eu comprei um liquidificador. Uhum. E esse liquidificador funcionou agora, mas amanhã ele deu um problema. Uhum. A loja é obrigada a trocar imediato. Eu tenho o direito de solicitar meu dinheiro de volta. Me fala mais a respeito desse produto. Os direitos do consumidor, eles estão elencados lá no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente no artigo 6º. O artigo 6º, ele traz todo um rol que garante ao consumidor os seus direitos, e eles são o seguinte, rapidamente, só para o consumidor, telespectador, ter essa noção. Ele já de antemão, ele já traça o direito da proteção à vida, à saúde, à segurança, contra os riscos provocados por produtos ou serviços postos em circulação. Então, o primeiro direito aí, bem abrangente, né? Bem subjetivo. Então, vai ingressar com um produto no mercado, esse produto ele tem que ser seguro, ele tem que ser bom, ele não pode levar risco ao consumidor. Todo dia a gente tem visto aí grandes marcas fazendo recalls, principalmente na área de veículo, né, trazendo, chamando, justamente para que isso aqui não seja violado. O direito à divulgação, à educação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços é um direito. O direito à informação. O consumidor ele tem o direito de ser informado daquilo que ele está contratando, daquilo que ele está comprando. Ele tem o direito de ser plenamente informado. Não pode a letrinha miúda. A letrinha miúda, ela é para levar a engano, a erro. E acontece muito, né? Muito, toda hora, todo dia, né? Hoje a gente tem contemplado uma quantidade de demandas judiciais absurdas por conta desses contratos de letrinhas miúdas, também chamados de contrato de adesão. O consumidor não vê o que está assinando, assina, e muitas vezes está criando ali um problemão para a vida dele, tá? Nós temos também a proteção contra a publicidade enganosa, não pode haver publicidade enganosa, dentre outras várias. O artigo 6º trata. E aí então vem a questão do direito, por exemplo, a um produto, quando ele quebra. Bem, o artigo 26, mais especificamente do Estatuto, ele fala que os produtos não duráveis, eles têm um prazo de garantia de 30 dias, e os duráveis de 90 dias. Só que
não existe essa obrigação da loja imediatamente trocar o produto, não. Tá? O vendedor, pela sistemática colocada pelo Código de Defesa do Consumidor, a loja, que a gente está acostumado a ver, ela só vai ser acionada se o produtor, o fabricante, não puder ser identificado ou for difícil a sua identificação. Então eu comprei, por exemplo, um liquidificador, uma televisão que deu um defeito. Eu tenho que encaminhar aquele produto para uma assistência técnica, tá? A garantia legal é de até 90 dias, no caso de um produto durável, ok? Então, nesse prazo, no prazo que o artigo 26 dispõe, uma solução tem que me ser dada. Se não for dada essa solução, vão ser disponibilizadas ao consumidor as seguintes opções. Devolução do produto, eu não quero mais. Quero devolver o produto e quero o meu dinheiro de volta. Pode fazer isso. Olha, esse produto aqui eu não quero, mas eu tenho um outro que eu quero o abatimento proporcional, ok? E a troca efetivamente por um outro produto da mesma natureza, tá? Mas a gente tem que ter isso em mente. A garantia legal para os produtos não duráveis é de 30 dias. Dos produtos duráveis, de até 90 dias. Okay? Muito bom. Nós vamos agora para o nosso comercial e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Adílio, explica para o consumidor e para mim também o que são bancos de dados de relações de consumidor. Ok. Bem, o Código de Defesa do Consumidor, por ocasião do seu surgimento, ele instituiu, mais especificamente, lá a partir do artigo 43, essa regulamentação dos bancos de dados. Então, os bancos de dados, na verdade, hoje a gente vem encontrando muito comumente os sistemas de proteção ao crédito, SPC, Serasa. Então, são bancos de consulta, de acesso público, em que podem ser mantidos os dados dos consumidores. Acesso público. Sim. Né? A sua dúvida, eu acredito que é o seguinte: como fazer essa consulta, se tem um custo, né? Qualquer pessoa pode fazer ou exclusivamente a pessoa? Não, qualquer pessoa pode fazer. Se eu tiver basta eu ter o CPF, né, os dados daquela pessoa que eu quero saber. Se ela se encontra inserida, por exemplo, em um cadastro de proteção ao crédito, eu vou nesse determinado banco de dados. Nós temos alguns pelo Brasil, temos vários pelo Brasil, então eu consigo ter esse acesso. Então, os bancos de dados, eles foram criados com essa intenção, realmente, de facilitar esse controle. Só que isso é regulamentado. O Código de Defesa do Consumidor regulamenta prazo, regulamenta forma de permanência do nome do consumidor quando inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, enfim, uma série de situações que a lei deve ser respeitada, como, por exemplo, o consumidor ele não pode ser inscrito em um cadastro de proteção ao crédito, SPC, ou Serasa, entre outros, sem ser previamente notificado. Seria uma pergunta, uma próxima pergunta. Ele não pode. Ele tem que ser notificado. Tem que ser oportunizado a ele a ciência de que o nome dele está sendo enviado para aquele sistema, para que ele possa ter a chance de procurar o seu credor e estar regularizando a sua situação. Se não houver essa notificação prévia, esse aviso prévio, isso é passível até de uma ação judicial para reparar eventuais danos ali causados. Se acontecer uma empresa, houve um erro e mandaram o nome de João, e esse João não deve essa empresa. Bem, a legislação brasileira é muito clara. Todo aquele que causar dano ao trem é obrigado a reparar o dano. Esse dano ele pode ser tanto material, se eu te causar um prejuízo, danificar um objeto seu, como moral. A inscrição, então, do nome nesses cadastros de forma indevida gera dano moral. Se acontecer de uma empresa errar e colocar uma pessoa inscrita em um desses organismos, a pessoa deve imediatamente procurar os órgãos de defesa, um advogado, e ingressar com uma ação judicial pedindo a devida reparação pelos danos causados. Detalhe, o Superior Tribunal de Justiça hoje já tem um entendimento consolidado de que o consumidor não precisa demonstrar
efetivo prejuízo em decorrência daquela inscrição indevida. Por exemplo, eu tive o meu nome inscrito em um cadastro desse e não consegui comprar um veículo ou um objeto. Não, ele não precisa. O dano causado é presumido, ok? Então basta que ele procure aí um advogado, ou o PROCON, ou a Defensoria Pública e tome as medidas cabíveis. Ótimo. Quando o consumidor não consegue resolver o problema com uma operadora, por exemplo, eu estou com um problema com o meu celular, ou melhor, com o meu celular não, com a minha linha telefônica. Ok. Contratei um serviço de uma determinada operadora. Essa operadora me proporcionou um pacote e eu fechei esse pacote, só que de uma hora para outra eu fui impossibilitada de usar esse serviço como o WhatsApp. O WhatsApp hoje está sendo um problema para muitos brasileiros. Acho que até mesmo fora do Brasil, não sei bem, porque fora do Brasil talvez a internet seja melhor do que a nossa, né? Mas então, aconteceu, inclusive comigo. Eu fiquei sem usar o meu WhatsApp durante 17 dias, porque a minha internet estourou o limite e bloquearam. Ok. O que eu poderia fazer, o que é necessário, o que o consumidor pode fazer para melhorar ou para ficar ciente do que os nossos deveres? Perfeito, Cida. Em 1997, o Brasil teve a oportunidade de ver o surgimento das agências de regulamentação. E em 97 surge então a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é o organismo responsável, tá, por todo o controle do sistema de comunicação em território brasileiro. Então, se você tiver, por exemplo, um problema com a sua linha telefônica ou com a sua TV por assinatura, ou, enfim, com algum sistema de dados que você vem usar, você pode reportar esse problema à Anatel. Tá? A Anatel ela tem o site www.anatel.gov.br. E ali dentro desse site existe um canal de comunicação diretamente com a agência, em que você, munido primeiramente de um protocolo de uma eventual reclamação, Sim. você registra essa informação, tá? E a Anatel então encaminha isso para a operadora, a empresa responsável, e ela tem que dar um retorno acerca da situação. Então esse é um caminho bom, é um caminho prático, é um caminho interessante que o consumidor pode estar utilizando. Bem, nós temos outros caminhos também. O PROCON, né? Os PROCONs instituídos por todo o território nacional é um organismo bastante forte no combate à defesa do consumidor. Então, havendo algum tipo de problema, nós podemos procurar o PROCON. E nós também temos a possibilidade de buscar o auxílio de um profissional, de um advogado, para poder estar ingressando com uma ação, por exemplo, nos juizados especiais cíveis, regulamentados lá pela Lei 9.099 de 95, que muitos ainda conhecem como juizados de pequenas causas, né? Apesar do nome técnico não ser mais este. São juizados especiais cíveis, tá? E então o consumidor pode estar levando essa demanda ao Poder Judiciário, que com certeza vai apreciar e vai dar uma resposta, ok? E aí você tocou em um assunto sobre o WhatsApp, sobre essa questão do tráfego, né, de informações que nós estamos vendo hoje, que é a diminuição do tempo, da quantidade de internet. Você vai fazer essa pergunta ou já quer que eu trate? Já pode okay. falar. Bem, desde fevereiro desse ano, nós temos observado por todo o Brasil que, contratado um serviço de internet móvel, e a gente tem que entender a diferença do sistema de internet residencial, por exemplo, que você contrata velocidade, tá, de tráfego, para de telefonia móvel, que você contrata quantidade de dados trafegados. Então hoje nós estamos visualizando o seguinte: as operadoras estão cortando o serviço, encerrando o serviço quando aquela quantidade de dados termina. E até fevereiro, salvo engano, não era dessa forma. Quando esses dados eles chegavam ao seu limite, a velocidade de navegação na internet era reduzido e alguns aplicativos que se tornaram muito populares podiam ser utilizados, porque são aplicativos que não demandam tanto requisito para poder estar navegando. Isso acabou, isso está sendo cortado.
Vários organismos de defesa do consumidor pelo Brasil estão entendendo que esse corte é abusivo, porque foi feito de forma unilateral, não houve comunicação, está havendo a infração ao contrato que foi celebrado entre as operadoras e o consumidor. Tá? Então hoje ainda nós não temos uma posição definida sobre esse tema. Eu pesquisei, eu vi já algumas decisões judiciais do Estado de São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro. Ao que parece, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro já ingressou com uma ação civil pública contra as operadoras. E quando eu digo as operadoras, não é uma única operadora que está fazendo isso. É porque aqui em Cachoeiro e aqui no Espírito Santo, uma operadora tem o monopólio do mercado. Mas praticamente todas as operadoras têm adotado essa prática. E vamos analisar, vamos ver como é que vai ser o comportamento do Poder Judiciário em relação a isso e até mesmo esperar que a própria Anatel traga algum tipo de regulamentação para essa situação, ok? Ok. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Adílio, temos uma pergunta que infelizmente a população vive ligando, mandando para que a gente faça essa pergunta a um especialista. Quando eu ligo para uma operadora para solicitar uma informação, uma ajuda, seja lá o que for, ou até mesmo contratar um serviço, e há uma demora que até mesmo eu me canso de esperar, às vezes 2 horas, 1 hora, 1h30, 3 horas. Quando isso acontece? Ok. Existem algumas operadoras que a gente lida aí no dia a dia que a gente já tem até a musiquinha gravada, né? Aquela musiquinha que você vai dormir e fica na cabeça. Essa é a verdade. Mas faz o teste. Entra no call center e vai na opção de contratar serviço para você ver se demora. Não. Não demora, é rápido, né? Rápido. Então, mas desde 2008 a gente tem isso regulamentado dentro do Brasil, ok? Em 2008 surgiu, eu trouxe até o número do decreto 6523, ele regulamenta esse tempo de atendimento. Então, quando nós ligamos para as empresas, toda empresa ela é obrigada a manter um canal de comunicação com o cliente dela, ok? Ok. Sendo que, nesse menu, quando a gente liga, nós temos que ter opções de falar com o atendente diretamente e de cancelar o produto já de plano, de pronto. Nós não temos que ficar passando por todo aquele menu para chegar a essas opções. Isso, infelizmente, na prática não é cumprido, mas a legislação determina. Mas em relação ao tempo de atendimento, o decreto regulamenta que é de 1 minuto o tempo para atendimento após eu digitar a opção. Olha que rápido, né? E ainda, você vai se surpreender, o tempo de 45 segundos ele é destinado para bancos e empresas de cartão de crédito. Eles deveriam nos atender em 45 segundos. Eu já tive caso de ficar 40 minutos no telefone, ok? Sempre que isso acontecer, como nós orientamos ao consumidor? Faça uma reclamação no momento que for atendido, faça o protocolo, solicite o protocolo, munido deste protocolo, promova uma reclamação junto ao site da Anatel, se for relativo a uma questão envolvendo dados, envolvendo contratação de serviço de telefonia, por exemplo. Faça também uma reclamação junto ao PROCON. E mais, se essa situação te gerar algum tipo de dano, você pode constituir um advogado e ingressar com um pedido de reparação civil. Ok? Então, os canais são esses. Da mesma forma que as demais reclamações que a gente já comentou aqui anteriormente. Mas o tempo de espera é esse. Ok? Infelizmente, não isso é cumprido. Não procede. Não procede. Mas, pois bem, e quando atendem a ligação e no meio da ligação cai? E aí eu ligo de novo, ou o consumidor liga de novo, e aí tem que falar tudo de novo para aquele novo atendente. Isso é o que mais acontece. As empresas elas são obrigadas, se isto acontecer, elas retornarem a ligação para você. É muito comum quando a gente liga para um call center, eles pedirem o nome ou o número do telefone e avisarem, olha, essa ligação está sendo gravada, preciso do número, se cair eu retornar. Mas comigo, pelo menos, nunca retornaram. E sempre que eu ligo, cai.
promova uma reclamação junto à agência regulamentadora, junto ao PROCON, porque eles são obrigados a retornar, ok? Ok. O senhor falou uma coisa muito interessante. Esta conversa está sendo gravada. Sim. Se eu quiser solicitar esse CD, Perfeitamente, é plenamente cabível. quantos dias úteis eu recebo esse CD? Existe uma lei? Sim, vai depender do tipo de serviço que você está contratando. Salvo engano, no serviço de telecomunicação, eu posso estar equivocado quanto ao prazo de entrega dessa mídia. Tá? Mas são de 5 dias úteis, ok? Sim. Salvo engano. Ocorre que essas gravações elas ficam registradas no sistema. A gente que milita na área de defesa do consumidor, é muito comum quando nós ingressamos com uma determinada demanda judicial, nós pedirmos cópia dessas mídias. E as empresas trazem isso até o processo, onde nós podemos então constatar de fato que foi conversado, que foi discutido. Tá? Mas o consumidor tem total direito de pedir essa cópia dessa gravação. O senhor havia, no início do nosso bate-papo, o senhor havia comentado sobre sequestro. Certo. E a semana passada mesmo eu estava assistindo uma reportagem onde uma senhora, ela foi sequestrada dentro de um shopping, uma médica, né? E aconteceu ali vários abusos, ameaças e, bem, isso, pelo que parece, eu acho que já aconteceu em Cachoeiro. Mas, infelizmente, a mídia não teve muitos acessos, porque eu acho que a família não permitiu que saísse ali da delegacia mesmo. Como foi com uma senhora e uma criança, eu acho que por motivo da criança estar envolvida, eu acho que ficaram com medo também. Mas aconteceu há 15 dias atrás. E pelo que parece, eu acho que não encontraram o carro, mas localizaram a senhora e a criança, mas a criança está com problemas psicológicos assim, gravíssimos. E quando isso acontece, aquela senhora, que também faz parte da saúde, que é uma essa que era uma enfermeira, lá em São Paulo era uma médica, mas ela também faz parte da saúde, ela entende bem que os procedimentos seriam procurar uma psicóloga e tal, mas esses valores desse tratamento com a psicóloga, o shopping seria responsável? Perfeitamente. Foi o que nós falamos no bloco anterior, né? Eu trouxe aqui dois casos bem semelhantes, ok? Duas decisões judiciais de casos bem semelhantes. Uma do Tribunal de Justiça de São Paulo e outra do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nesse caso, um caso semelhante a esse que você está narrando, de um sequestro em um estacionamento de um shopping. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez valer as premissas do Código de Defesa do Consumidor. A proteção integral, a responsabilidade objetiva, independente de culpa do estabelecimento, em homenagem até à teoria do risco, que hoje é muito falada. A teoria do risco profissional, a teoria do risco empresarial. Quem assume o risco do negócio é quem está ali oferindo lucro, efetivamente. Então, um shopping center, quando disponibiliza um complexo de lojas, um estacionamento, ele tem sim que se preocupar em colocar segurança, sistema de monitoramento de câmera, enfim, o que for necessário para a segurança daquele consumidor. Porque o consumidor está depositando naquele local a sua confiança, o seu patrimônio. Muitas vezes ele está indo ali com dinheiro, com uma alta quantia para fazer uma compra, um cartão de crédito. Então o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo validou esse entendimento e disse que há sim a responsabilidade, há o dever de reparar o dano. E esse dano ele pode ser tanto material quanto moral. Esses gastos com psicólogo, médico, hospital, ele está incluído ali no dano material. A pessoa desembolsou um determinado valor. E sim, há essa responsabilização sim. Só que a pessoa tem que se cercar de alguns cuidados. Tem que guardar as notas, os laudos, as notas fiscais, tudo isso que ela for fazer, ela tem que se precaver e guardar. O problema é que ainda muitos consumidores, simplesmente quando vão ter determinado gasto, quando acontece uma situação dessa, não pedem a nota fiscal, ou rasgam um comprovante de pagamento, não se cercam dos cuidados necessários para poder depois pleitear uma reparação de danos, ok? Ok. Uma outra dúvida. Uma academia.
Ela tem os espaços, os armários, para que eu possa colocar os meus objetos ali. Se acaso vier sumiu um relógio, sumiu um brinco, o meu celular, ok. A responsabilidade A é responsabilidade minha ou é da academia? A responsabilidade do estabelecimento. Bem, nesse tipo de caso a gente vai encontrar uma problemática muito grande, que vai ser o seguinte: o que estava ali dentro? O que é que estava ali acautelado? Então aí eu acho que a precaução tem que ser muito mais da empresa do que do próprio consumidor. Vai fazer a guarda, vai fazer o depósito de determinado objeto, tem espaço destinado a depósito, tem que encontrar um meio de registrar o que está sendo guardado ali. Não sei, seja em forma de um livro de registro, seja em forma de filmagem. Tem que haver essa preocupação por parte das empresas, dos empresários. Porque senão corre o risco sim de ser compelido, de ser obrigado a ter que indenizar um eventual problema que surgir dali. Ok? Ok. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Adílio, eu tenho uma dúvida e ao mesmo tempo uma curiosidade. Pois bem, se eu quiser cancelar a minha linha do celular, a minha internet em casa ou a minha TV a cabo, eu tenho que ir até a empresa, eu tenho que fazer algum documento, ou eu posso só ligar? Como que funciona isso? Ok, você tem todas essas opções, ok? Hoje em dia, obviamente, por conta do consumo em massa, e muitas vezes a sede da empresa não fica em nossa cidade, fica em outro país às vezes, determinada sede de empresa que nós estamos mantendo relação jurídica, relação contratual. Então, por força de lei, por força de normatização, essas empresas elas têm que manter um call center, ou seja, um telefone em que o consumidor de forma gratuita possa estar contactando para poder resolver a sua demanda. A legislação hoje referente a isso, ela diz que o cancelamento de qualquer tipo de serviço tem que ter um canal específico nesse call center direto para isso. De forma que a pessoa não tem que ficar passando de atendente por atendente, de menu para menu, e fica aquela coisa protelada, aquela coisa cansativa, que demora muito tempo. Então não há necessidade de você fazer nenhum tipo de pedido por escrito ou ir à sede da empresa. Você pode ligar, você pode entrar no site, existem vários veículos de comunicação. É interessante falar pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador, que nós temos que estar atento a alguns detalhes, como por exemplo a fidelização de um determinado plano. Por exemplo, eu vou até uma determinada operadora de telefone e lá me é oferecido um aparelho bom, com um desconto. Só que para eu ter acesso a esse benefício eu tenho que me manter no plano durante um ano. Ok? Isso é muito comum. Se eu quiser cancelar o serviço antes disso, eu tenho que pagar uma multa. Ok? Isso é válido, isso é legal, as empresas têm base legal para fazer isso. Óbvio que dentro da razoabilidade, de critérios nada razoáveis. Abusivo, né? Nada abusivo. As cláusulas abusivas, elas sempre devem ser repelidas, rechaçadas, ok? Então o consumidor tem que estar atento a isso. Dependendo da contratação, ele tem que ver se tem ali algum tipo de fidelização, ele tem que sempre analisar esse tipo de caso. Mas o desejo dele, ninguém é obrigado a se manter contratando, ninguém é obrigado a se manter preso a uma relação jurídica que ela não queira. E as empresas, sim, são obrigadas a manter canais para que o consumidor possa fazer o seu cancelamento. E quando isso não ocorre? Eles não aceitam o cancelamento por telefone? Todas essas formas que nós já citamos. A pessoa pode buscar o site da agência, a regulamentadora, o Poder Judiciário, os organismos de defesa do consumidor, pode constituir um advogado, dependendo do contrato que está sendo discutido ali. Não é aconselhável que essa pessoa vá sozinha. É interessante hoje notar que os juizados especiais cíveis, eles suportam ações cujo valor seja de até 20 salários mínimos, sem advogado, sem a presença de um advogado. Agora, nós, enquanto advogado que somos, nós não recomendamos esse procedimento, porque muitas vezes um caso que parece ser de menor complexidade
acaba se tornando para aquele consumidor uma situação de extrema dor de cabeça. Então, se a situação está tomando um rumo que vai trazer problema, vá, procura um advogado da sua confiança e tome as medidas que tiverem que ser tomadas. Ótimo. Uma outra pergunta. Vamos dizer que eu cheguei no supermercado agora, acabei de entrar no supermercado e aconteceu que eu esbarrei em uma lata de doce de leite e caiu, sem querer. Bem, há uma premissa no direito que para todo dever tem um direito e para todo direito tem um dever. Bem, o nosso Código Civil ele é claro em dizer isso, que todo aquele que causa dano ao trem é obrigado a repará-lo. Ora, se eu também sou o causador de um determinado dano para um estabelecimento comercial, por óbvio que eu vou ter que arcar com aquela situação. Óbvio, cada caso é um caso. Vocês já viram, por exemplo, em mercado, supermercado, aeroporto, quando eles estão limpando o chão, que eles colocam umas placas. Cuidado, chão molhado. Então vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, de uma pessoa que escorregue em um chão que estava molhado e não continha um aviso e venha causar um dano. Aí a prudência mostra que a situação, quem vai acabar tendo às vezes que ser reparado ali é o consumidor. Levou um escorregão e caiu. Agora, se estava tudo dentro de uma situação normal e por uma falta de cautela do cidadão, ele quebra um determinado produto, obviamente ele vai ter que reparar isso daí sim. Ótimo. Quais são os direitos do consumidor se houver direito no produto? Por exemplo, ele comprou um aparelho, uma máquina de lavar, e ele mesmo estragou. Mas ele chega na loja e ele fala, olha, eu fui mexer no botão assim e assim e quebrou. Eu fui mexer e acabei quebrando. Quais são os direitos dele nesse produto? Nós temos que ter em mente, Cida, que o que a legislação garante são aqueles defeitos, aqueles vícios que vêm já no produto. O fornecedor de produto ou de serviço, o fabricante, o comerciante, a partir do momento que foi o consumidor que deu causa àquele evento, ele quebrou, não há que se falar numa garantia legal para isso não. Okay? Se ele deu causa, se ele quebrou, a legislação não vai dar esse respaldo a ele não. Tá? Ótimo. Eu lhe agradeço, doutora Atílio, por essa presença, por essas explicações. Foi muito importante, para mim principalmente, que estava com esse problema com o WhatsApp, né? Mas se quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar suas perguntas para a gente pelo Face da TV, www.facebook.com/TV Cachoeiro. Um abraço, até mais. Olho a Olho, com Cida Campos.